Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para gravarmos o estudo Ave Cristo. Hoje, exatamente 4 de junho de 2021. Nós vamos envolver a nossa querida irmã Aramita. Ela irá fazer a nossa prece e depois ela irá fazer a nossa recapitulação. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade. Nascer, renascer, aprender, progredir sempre. Essa é a lei como aprendemos. Nessa história que agora começamos, estamos vendo os preparativos, intercessões, corações amigos que pedem por corações amigos. Então ajuda-nos, Senhor, a compreendermos as lições desta obra, para que possamos entender quanto de empenho, quantos se empenharam para chegarmos até aqui. Ajuda-nos a aproveitarmos as horas da melhor forma, no melhor aprendizado. Como disse há pouco Búlbio, plantar amor no chão onde pisamos. Porque quantas vezes voltamos e só sabemos plantar espinhos e cardos. Ajuda-nos nesse aprendizado para que possamos caminhar firmes, sabendo que Tu és nosso mestre, nosso guia e que está conosco hoje e sempre. Que assim seja. No estudo passado, ainda no mundo espiritual, estamos há quase 2 séculos de cristianismo e vimos Quinto Varro pedir para o mentor Cláudio uma oportunidade de encaminhar o Tassiano, que é o filho dele do coração que ele adora. O Cláudio tenta ainda, no mundo espiritual a gente é ótimo, né? O Cláudio, todo amoroso, ainda diz: Quinto, olha, estou vendo que o Tassiano não está bem, ele não está querendo caminhar. Mas o Quinto Varro insiste, diz que ele não vai ficar bem para onde ele for, que ele ama Tassiano e pede uma oportunidade. Aí então o Cláudio disse: tá, quantos anos tu queres? E aí o Quinto disse que deixava por conta dele e o Cláudio deu para ele 20 lustros, ou seja, 100 anos. E ele agradeceu e aí o Cláudio disse para ele no final que para ele nunca esquecer que pela oração continuamos juntos. Então também é outra lição para a gente não esquecer sempre da oração. Muito bem. Vamos lá então, que Jesus sempre nos conduza. Em esplêndido crepúsculo, enquanto o sol, como um braseiro, tombava para os lados de Órtia, o espírito de Quinto Varro, solitário e pensativo, chegou à ponte Séstil, demorando-se na contemplação da corrente do Tibre, como que detido por obcecantes recordações. E você vai ver o slide do nosso amigo Murilo colocando a foto da ponte Séstil. Brisas suaves deslizavam cantando, qual se fossem ecos isolados de melodias ocultas no céu escampo, né? Sereno, sem nuvem. Roma engalanara-se para celebrar as vitórias de Séptimo Severo. Séptimo Severo. Ele nasceu em 11 de abril de 146 e desencarnou em 211. Então olha só aqui já dá uma ideia de tempo, viu? Porque olha só, imagina que ele saiu do mundo espiritual e ele foi agora para Roma, tá? Ele veio para o planeta, para a crosta da Terra. E aqui o que está dizendo? Roma engalanara-se para celebrar as vitórias de Séptimo Severo. Então aqui a gente já tem uma noção de tempo. Então olha só, Séptimo Severo ou Lúcio Sétimo Severo, ele nasceu em 146 e ele desencarnou em 211. Ele foi imperador romano de 193 a 211. Então aqui nós estamos em que ano? Pelo menos a partir de 193.
Pelo menos, porque ele foi imperador no ano de 193. Roma ornamentara-se, que engalanar é ornamentara-se, para celebrar as vitórias de Séptimo Severo sobre os seus temíveis competidores. Então aqui ele já era imperador. Então aí, a partir, como diz a nossa amiga Carla, a partir de 193. Gente, esse é um livro histórico, tá? Não é apenas um romance, é história. Então nós teremos que realmente mergulhar. Quando nós terminarmos esse livro aqui, nós vamos estar afiados em história romana, tá? Então, sobre os seus temíveis competidores, Pescenio Níger, vamos lá, Pescenio Níger, Caio Pescenio Níger. O nosso irmão Murilo, para facilitar, ele vai estar colocando a imagem de cada um dessas criaturas, que aí facilita para você que está fazendo o estudo, tá bom? Acompanhando pelo nosso canal. E deixe, por favor, as suas observações, as suas perguntas. A pergunta realmente é para colocar direto no estudo, no canal, tá bom? Essa introdução aqui é extremamente histórica, tá bom? Então, teremos várias pesquisas. Lembrando sempre, essa obra foi psicografada em Pedro Leopoldo. E em Chico Xavier não tinha informações históricas da Roma Antiga com esses detalhes aqui. A gente faz a pesquisa para que fique claro o que é uma excelente faculdade mediúnica, tá bom? Então, Pescenio Níger foi imperador romano de 193 e 194 durante o ano dos 5 imperadores. Ele tomou o trono imperial depois do assassinato de Pertinax e da ascensão de Didio Juliano, mas acabou derrotado por um outro pretendente, quem era Sétimo Severo, e morto quando tentava fugir de Antioquia, hoje ali a Turquia. Então, o Pescenio foi justamente derrotado por Sétimo Severo. Ele foi imperador entre 193 e 194. E esse ano tivemos 5 imperadores. Porque era um mata-mata só, gente. Imaginem um ano só, 5 imperadores. Então nós estamos aqui no ano de 193 ou 194, tá bom? Pescenio Níger, depois de tríplice derrota, foi acolhido pelas forças imperiais e decapitado às margens do Eufrates. Então, o rio Eufrates, gente, é o mais longo e um dos mais historicamente importantes rios da Ásia Ocidental. Juntamente com o Tigre, é um dos 2 rios que definem a Mesopotâmia, originário no leste da Turquia. O Eufrates flui através da Síria e do Iraque para se unir ao Tigre no Chatalárabe, que desemboca no Golfo Pérsico, tá? Vocês estão vendo que espiritismo é cultura. Continua mais ele aqui. E Albino, o escolhido das legiões da Bretanha, eu fico impressionada com os detalhes, tá, gente? Então vamos lá ver aqui o ano que nós tivemos 5 imperadores, só para a gente entender. Na história romana, o ano dos 5 imperadores refere-se a 193, no qual houve 5 homens que reivindicaram o título de imperador romano, porque vocês lembram que era uma passagem familiar, não lembram disso? A partir do que vai retratar no livro há 2000 anos, que é o imperador Nero, a partir dali tudo muda. Então, o ano 193 começou com o assassinato do Cômodo na véspera de Ano Novo, no dia 31 de dezembro de 192. E com a proclamação do prefeito urbano de Roma, Pertinax, como imperador no dia de Ano Novo. Pertinax foi assassinado pela guarda pretoriana no dia 28 de março de 193. Mais tarde, nesse dia, Didio Juliano ganhou um leilão pelo título de imperador. Gente,
leiloaram o título. Tipo assim, quem tem mais para pagar? Então, mais tarde, nesse dia, Dídio Juliano ganhou um leilão pelo título de imperador, vencendo Tito Flávio Cláudio Sulpiciano, sogro de Pertinax e novo prefeito da cidade. Dídio Juliano tornou-se célebre por ter chegado ao poder através de oferta de dinheiro aos soldados, num evento conhecido como o Leilão do Império. Flávio Sulpiciano ofereceu 20.000 sestércios a cada soldado para comprar a lealdade deles. Qualquer semelhança é mera coincidência com a famosa cesta, né? Arrumar um emprego para alguém. Não tem muito isso na política ainda no nosso país? Não, eu vou votar no fulano. Você vai votar porque não porque ele vai arrumar um emprego para minha filha, para o meu filho, não porque ele me deu um rancho. Então aqui quem elegeu, vamos dizer assim, foram quem? Os soldados. Eles ganharam só o quê? 20.000 sestércios a cada soldado para comprar a lealdade deles. Que era o que isso? 20.000 sestércios, 8 vezes o salário anual deles. O salário que eles ganhavam em um ano foi 8 vezes. Ou seja, 8 anos de trabalho. A mesma quantia oferecida por Marco Aurélio em 161. Contudo, Dídio Juliano ofereceu-lhes 25.000 sestércios e foi proclamado imperador pelo Senado no dia 28 de março. Então, olha o clima da Roma nesse ano. Olha o clima. Então, depois de tríplice derrota, fora acolhido pelas forças imperiais e decapitado às margens do Eufrates, tá bom? E Albino, o escolhido das legiões da Bretanha, seria vencido nas Gálias, matando-se em desespero. Então, aqui diz que ele cometeu o suicídio nas Gálias, aí a moderna Lyon. Albino, gente, é o Cláudio Albino. O reinado dele foi de 196 a 197. Ele nasceu em 150 e desencarnou em 197 com 47 anos, tá bom? Muita pesquisa, né? Aqui, olha. Escuta só isso aqui, gente. Áureo de Séptimo Severo, que é exatamente esse que está aqui comemorando a vitória, é cunhado para celebrar a lealdade da legião que o elegeu imperador, que é a Gemina Martia Victrix. Contudo, outros 3 romanos desafiaram-no pelo trono: Pescenio Níger da Síria, Cláudio Albino na Britânia e Séptimo Severo na Panônia. Séptimo Severo marchou para Roma para derrubar Dídio Juliano e decapitou no dia 1º de junho de 193. Depois ele demitiu a guarda pretoriana e executou os soldados que tinham assassinado Pertinax, consolidando seu poder. Séptimo Severo batalhou contra Pescenio, Níger em Císico e Niceia em 193, e depois derrotou definitivamente em 194. No início, Cláudio Albino apoiava o Séptimo Severo, acreditando que ele suceder-lhe-ia. Quando percebeu que Severo tinha outras intenções, Albino declarou-se a si próprio imperador em 195, mas foi derrotado na Batalha de Lugdunum no dia 19 de fevereiro de 197. Olha só aqui, ó. Diversos
Diversos dias de festas comemoravam a glória brilhante do imperador africano. Eu digo, oi, como imperador africano? Olha que interessante. Que era quem aí? Justamente Séptimo Severo. Porque ele era da onde? Norte da África. Exatamente. Em latim, Lúcio Séptimo Severo Eboraco era o nome do local em que ele nasceu, né? E foi imperador romano em 193, porque ele era cidadão oriundo de província, sem ascendentes romanos, a atingir o trono. Quando morreu, foi proclamado divus, né? Deus, pelo Senado. Gente. Mas, por solicitação dos augustais, o término das solenidades estava marcado para a noite próxima, no grande anfiteatro, com todas as pompas do triunfo. Gente, augustais era a ordem de sacerdotes. Gente, é muita informação, vocês estão vendo? Não dá conta da gente ir longe. Mostrando fisionomia expectante e entristecida, Varro atravessou o pequeno território da ilha do Tibre e, ganhando o Templo da Fortuna, o nosso amigo Murilo está colocando a imagem para você ver, observou a multidão dos grupos esparsos de povo a se adensarem na praça em direção ao soberbo edifício. Então, nós estamos aqui apenas, o nosso querido Chico, ele poderia apenas dizer que Varro estava ali em Roma, estrada de Tassiano. Não, ele fez questão de mostrar como estava a situação política nesse período. E contou aqui toda a história. Para mim é fácil, a gente vai e procura no Google, a gente pesquisa, une, estuda, o cabelo fica branco, mas tudo bem. E a gente vai organizando e aqui a gente tem uma ideia e vai unindo o que o nosso querido Chico Xavier psicografou. Mas naquela época ele não tinha como fazer isso. Então isso é um romance espírita. Ele não vem contando só a historinha de Varro, ele vem contando a história e a condição social e política daquele povo. As liteiras de altos dignatários da corte, cercadas de escravos, dispersavam pequenas assembleias de cantores e dançarinos. Bigas faustosas, ou seja, luxuosas, e carros adornados varavam por entre a turba, conduzindo tribunos jovens e damas patrícias de famílias tradicionais. Marinheiros e soldados querelavam, ou seja, falavam, com vendedores de refrigerantes e frutas, enquanto a onda popular crescia sempre. Gladiadores de corpo descomunal chegavam sorridentes, cortejados por jogadores inveterados da arena. E, enquanto os sons de alaúdes e atabalhes se misturavam ao distante rugido das feras enjauladas para o soberbo espetáculo, a glória de Severo e o suplício dos cristãos eram os temas preferidos de todas as palestras. Então, nós que estamos estudando o livro há 2000 anos, a gente acompanhou toda aquela festa de Nero. E a gente está aqui, praticamente no ano 200, aí 140 anos depois, mais de 140, né? E a gente se depara ainda com as mesmas festas. O viandante espiritual fitava não só a multidão ávida de prazeres, mas também as falanges bulhentas de entidades ignorantes ou perversas que dominavam nas sombrias comemorações. Então é aquilo que eu volto sempre a falar. A gente acha que a gente se adentra. Você vê que é uma festa do mundo, uma festa de prazeres, uma festa de excesso, e logo tem também os espíritos que assistem. Os espíritos que também comungam com esse mesmo ideal. Varro tentou adiantar-se, revelando estar à procura de alguém, mas a pesada atmosfera reinante obrigou a recuar. Contornou o famoso anfiteatro, palmilhou as vielas que se estreitavam entre o Célio e o Palatino, lembra as 7 colinas, e o nosso amigo Murilo está colocando aí a imagem para que você possa se inteirar do que estamos falando. Atravessou a Porta Capena, ele também está colocando aí a foto da Porta Capena,
e atingiu o campo, dirigindo-se para os sepulcros da Via Ápia. E na foto que o nosso irmão Murilo está colocando, você vai ter uma visão bem global e entender aonde ele quer chegar, no circo, né? E a famosa Via Ápia, né? A noite clara descera sobre o casario romano. Milhares de vozes entoavam cânticos de júbilo, a prateada claridade do luar, em plenilúnio, ou seja, lua cheia. Eram cristãos desencarnados. Então, do jeito que tínhamos ali, espíritos perversos, barulhentos, desordeiros, acompanhando a festividade do mundo, nós tínhamos também espíritos nobres acompanhando aqueles que iriam ser supliciados. Milhares de vozes entoavam cânticos de júbilo, a prateada claridade do luar em lua cheia. Eram cristãos desencarnados, preparando-se para receber os companheiros de sacrifício. Os mártires supostamente mortos iam saudar os mártires que, nessa noite, iam morrer. Quinto Varro uniu-se ao extenso grupo e orou fervorosamente, suplicando ao alto forças para a difícil empresa a que pretendia consagrar-se, que era justamente o que? Salvar o filho Tassiano. Preces e comentários santificantes foram ouvidos. Depois de algumas horas, a enorme assembleia espiritual deslocou-se no rumo do anfiteatro. Hinos de alegria elevaram-se às alturas. Não somente os mensageiros da Via Ápia alcançavam o anfiteatro em harmoniosas orações. Enviados do Monte Vaticano e trabalhadores espirituais dos grupos de pregação evangélica do Esquilino, da Via Nomentana e da Via Salária, incluindo o representante de outras regiões romanas, penetrava o tumultuário recinto como exército de luz. Eu não sei se vocês perceberam, mas cada lugar que ele falou, ele está falando de trabalhadores espirituais que estão nesses lugares. Então você acha que isso mudou? Cada lugar da nossa cidade, cada ambiente, cada lugar dentro dos hospitais, dentro dos gabinetes políticos, dentro das escolas, todos os lugares nós vamos encontrar amigos espirituais trabalhando. Nós não estamos abandonados, gente. Introduzidos na arena para os derradeiros sacrifícios, os seguidores de Jesus igualmente cantavam. Aqui e ali, vísceras de feras mortas, de mistura com os corpos horrivelmente mutilados de gladiadores e bestiários vencidos. Bestiários, gente, eram os indivíduos que combatiam com as feras no circo. Vencidos, eram retirados à pressa por guardas de serviço. Cenas do próximo capítulo. São muitas informações. Vamos ficar exatamente aí no circo, acompanhando a tragédia realmente do que acontecia. E meus irmãos, a gente olha para trás e a gente diz, nossa, é tão chocante ver isso, e será muito mais chocante como ele vai retratar daqui para frente o circo, como era essa tortura aos cristãos. Mas hoje a gente não tem realmente nesse ponto, mas daqui a alguns séculos a gente também vai olhar para o nosso dia de hoje, para o nosso ano, e muitas coisas nós vamos achar horrendas. E sempre lembrando que foram 3 séculos e meio, basicamente 3 séculos, de muita perseguição aos cristãos, em que eles entregavam a vida. Nós hoje precisamos apenas enfrentar as feras do cotidiano e principalmente as feras que ainda habitam dentro de nós. Vou envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de encerramento. Gratos te somos, Senhor, por essa
importante oportunidade de estudo e aprendizado e de recordar que Tu sempre estás conosco até o fim, com tantos amigos espirituais a nos envolver, a nos guiar, a nos orientar. De todo o estudo de hoje, o amparo que temos na hora do sono, nos lugares que vamos, que saibamos sintonizar com os amigos que ali se encontram para nos inspirar e nos conduzir, e que a Tua presença seja sempre constante em nossa vida. Muito obrigada, Jesus. Acabou, gente.